E na nossa entrevista de hoje nós vamos falar sobre dois santos, São Pedro e São Paulo. E para conversarmos sobre eles, eu converso agora com o Padre Chagas Martins. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Obrigado àqueles que também nos acompanham. Nesta oportunidade de falar sobre São Pedro e São Paulo, estas duas figuras importantes na história do cristianismo para a nossa Igreja Católica e ao mesmo tempo também que nos inspira a viver a nossa profissão de fé dentro da comunidade cristã. Então vamos começar falando sobre a história desses santos. Quem foi São Pedro e São Paulo? Então, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro daqueles dos apóstolos que professou a fé, né? Ele fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel, no qual o próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E ele recebe a chave do reino dos céus, mas ao mesmo tempo também é Pedro aquele que, de fato, assume o comando da comunidade dos apóstolos. E hoje nós temos ainda aquele que é o sucessor de Pedro, que é o Papa, né? Então, Pedro é o primeiro, né? Aquele que, de fato, vive esta primazia dentro da comunidade de fé cristã. E Paulo, aquele que faz uma experiência não tão diferente daquilo que Pedro fez, né? O chamado de formas diferentes, mas que cada um foi chamado na circunstância na qual o próprio Senhor, ele aparece e manifesta a sua vontade, a sua missão de colocar no coração deles a disposição de seguir, né? Aquilo que Paulo, de um grande perseguidor dos cristãos, ele se torna depois um dos grandes evangelizadores, né? Diante do chamado que o Senhor faz, diante da missão que ele tem proposta para Paulo, né? Antes Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, ele faz uma experiência com o ressuscitado e a partir de então ele vive esta missionariedade de anunciar, de comunicar a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. Então, por que São Pedro e São Paulo são considerados as duas colunas da igreja? Eles são as colunas da igreja porque o próprio Cristo, quando chama-os para o segmento, para a missão, ele vai dando esta abertura para que eles assumam um compromisso de anunciar, de viver uma experiência, acima de tudo, de ser a liderança dentro da comunidade dos apóstolos, né? Aquilo que acontece com Pedro e depois também com Paulo. Depois da sua conversão, ele se torna esta coluna porque ele, de apóstolo dos gentios, ele se torna assim um dos grandes evangelizadores dentro da igreja, enfrentando as diversidades principalmente dentro da religião na qual ele fazia esta experiência do judaísmo, né? E com isso ele faz com que a missão de Jesus iniciada e confiada a eles, como esta coluna de sustentar aquilo que Jesus tinha iniciado e confiado depois a eles também. O que esses dois homens santos significam para nós cristãos? Pedro e Paulo significa para nós cristãos, principalmente dentro da comunidade de fé cristã, daqueles que vivem uma experiência do amor, de segmento, da evangelização, como modelo, primeiramente, de perseverança, né? Mesmo diante das negações, às vezes das dificuldades que enfrentaram Pedro, né? Quantas vezes ele negou Jesus, né? Depois, aquilo que aconteceu também com Paulo, que antes Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, fazemos com que ele não se torne tão diferente daquilo que nós hoje também muitas vezes experimentamos na nossa vida, né? De negar, de às vezes também perseguir, até mesmo dentro das nossas próprias comunidades cristãs, uns aos outros, nossos irmãos. E, no entanto, eles mantiveram a fidelidade, eles mantiveram, acima de tudo, um compromisso de escutar o chamado que o Senhor os fez e colocar-se inteiramente na missão. Aquilo que também para nós deve ser um modelo de viver intensamente a missão que o Senhor nos chama e faz a cada um de nós. E como nós cristãos devemos nos inspirar a sermos fiéis a Deus, assim como Pedro e Paulo. Então, a grande inspiração de nós cristãos para viver a fidelidade a Deus, como Pedro e Paulo, passa pela uma atitude primeira de abrir o nosso coração, né? De despojar-se inteiramente, aquilo que aconteceu com Pedro quando ele deixa tudo para seguir Jesus, né? E Paulo, aquele que reconhece a voz do ressuscitado
Então, a grande inspiração é a presença do Senhor. Ele que se manifesta, está presente no meio de nós, na vida de cada um de nós, dentro da nossa comunidade de fé cristã, e com isso deve nos levar, acima de tudo, a viver esta grande inspiração a partir daquilo que eles viveram, a humanidade de Pedro e Paulo, vivermos também a nossa humanidade dentro da comunidade de fé. E esta comunidade de fé passa por uma abertura que fazemos e o Senhor, de fato, realiza na vida de cada um de nós. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com o Senhor. Eu que agradeço, Joyce, por esta oportunidade de falar sobre estes dois homens na nossa igreja, Pedro e Paulo, dois santos, que nos ajudam a viver sempre com muito entusiasmo a nossa fé, como aqueles que também acompanham, e com certeza muitos são os devotos de São Pedro e São Paulo, nesta Arquidiocese de Teresina, e que com certeza as orações realizadas durante este tempo que nós aqui nos encontramos e fizemos com que esta experiência de fé nos levasse à proximidade mais ainda com Jesus Cristo e que Ele nos acompanhe sempre e nos faça cada dia mais crescer na maturidade de nossa fé.